Franz, 2016, dirigido por François Ozon, é um filme franco-alemão que mescla drama histórico com reflexão psicológica e moral. A história se passa logo após a Primeira Guerra Mundial, em uma pequena cidade alemã, e é baseada livremente no filme Broken Lullaby, de 32, de Ernst Lubitsch, que por sua vez adapta uma peça de Maurice Rostand. A narrativa gira em torno de Anna, interpretada por Paula Beer, uma jovem alemã enlutada pela morte do noivo Franz, morto na guerra. Ela vive com os pais dele e segue uma rotina marcada pela tristeza. Um dia aparece na cidade um misterioso jovem francês que começa a visitar o túmulo de Franz. A partir daí surgem tensões emocionais e morais, não apenas ligadas ao passado do morto, mas à relação entre países inimigos, ao luto e à culpa. Elementos centrais do filme: 1. Estética e linguagem visual. Grande parte do filme é em preto e branco, evocando uma atmosfera melancólica e intimista, mas Ozon insere momentos em cores sempre que há lembranças, fantasias ou reações emocionais intensas. Isso cria uma linguagem simbólica entre memória, dor e desejo. 2. Temas abordados. O filme explora o luto, o perdão, a mentira e o papel do outro no processo de reconstrução emocional. Há uma tensão ética importante. A mentira pode ser um gesto de compaixão, e até que ponto a verdade é sempre desejável. 3. Perspectiva invertida. Ao contrário do original de Lubitsch, onde a perspectiva era do francês em solo alemão, Ozon começa com a narrativa pela visão alemã, invertendo a empatia do espectador e explorando o trauma coletivo do pós-guerra sob outra ótica. Ponto de vista feminino. Anna é o eixo da história, e o filme acompanha seu amadurecimento, suas desilusões e sua busca por sentido após a tragédia. Ela não é apenas uma vítima do luto, mas uma personagem que transforma a dor em ação e reinterpretação de si mesma. Diálogo com a história europeia. O filme lida com a tentativa de reconciliação entre duas nações que foram inimigas. É também uma meditação sobre a memória e as cicatrizes de um conflito que afetou profundamente identidades nacionais e afetos pessoais. Estilo de François Ozon. Conhecido por sua sensibilidade estética e por temas que envolvem desejo, ambiguidade e transformação, Ozon traz aqui um olhar delicado, quase literário, em que o passado e o presente se sobrepõem como camadas de emoção. É uma obra que, mesmo sendo ambientada no passado, fala de temas profundamente contemporâneos, como o luto coletivo, a xenofobia e o valor da empatia. Se desejar, posso desenvolver uma análise temática mais profunda sobre a mentira compassiva no filme, ou sobre a relação entre imagem, preto e branco versus cor, e construção da verdade. A abordagem que Frantz faz dos traumas de guerra, inclusive daqueles sofridos pelos vencedores, é sofisticada e profundamente humanista. O filme desmonta a lógica maniqueísta da vitória e da derrota e propõe algo mais íntimo e inquietante. Todos os envolvidos numa guerra são afetados, ainda que de maneiras diferentes, e as cicatrizes emocionais e morais ultrapassam as fronteiras nacionais e os rótulos ideológicos. 1. A dor compartilhada além das fronteiras. Ao colocar lado a lado personagens alemães e franceses no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, Ozon evidencia que a dor não conhece nacionalidade. Anna chora a morte de Franz, assim como Adrien é assombrado por sua própria participação no conflito. O filme nos leva a perceber que a guerra não termina com o armistício, ela continua nos corpos, nas memórias e nos silêncios daqueles que sobreviveram. Adrien, embora cidadão de um país vencedor, é um exemplo trágico dessa ferida oculta. Ele carrega uma culpa insuportável, não apenas por ter matado um inimigo, mas por ter matado alguém que depois reconhece como semelhante, como possível amigo, talvez até como reflexo de si mesmo. Ele também foi forçado a matar por um Estado e retorna a um país onde não é exatamente celebrado, mas reprimido por normas, expectativas e vergonha. 2. A ideia de vitória como abstração política. Na experiência individual, a vitória é um conceito vazio. O que se vê são cemitérios, órfãos, traumas psíquicos, silêncios. O filme coloca essa contradição em primeiro plano. Adrien sobreviveu, mas não está vivo no sentido pleno. Ele não triunfou, apenas continuou. A Alemanha, mesmo derrotada, ainda tem vínculos humanos, famílias, afetos e também sua própria dignidade. A guerra destruiu a ambos.
Ozon filma os franceses com frieza e os alemães com calor, como se invertesse o que se esperaria de um diretor francês. Isso desconstrói o orgulho nacionalista e expõe a guerra como um mal que corrompe tanto os valores do vencido quanto do vencedor. 3. Luto coletivo e trauma intersubjetivo. O trauma da guerra se torna um espaço compartilhado, ainda que silencioso. Anna e Adrien, quando se encontram, vivem um luto que se entrelaça. Ela perdeu o amado, ele perdeu a si mesmo. A guerra interrompeu a juventude de ambos, a espontaneidade do afeto, e instaurou o peso do julgamento, da vergonha, da dúvida. Ambos vivem após um ponto de não retorno. Essa relação é uma metáfora para as nações. Anna é a Alemanha derrotada que busca sentido. Adrien é a França ferida que finge normalidade. O amor entre eles é a utopia de uma reconciliação emocional, frustrada como tantas utopias do século XX. 4. A guerra como ruptura ética e existencial. No fundo, Franz trata daquilo que a guerra faz com a alma humana. Adrien se sente moralmente dilacerado. Anna, em seu amadurecimento, percebe que viver é aceitar zonas cinzentas. Ambos descobrem que a verdade muitas vezes dói mais do que conforta, e que a compaixão pode se manifestar até mesmo na escolha de omitir ou de transformar a dor em gesto estético, a carta, a música, o silêncio. François Ozon, com seu olhar lírico, evita tanto o cinismo quanto a glorificação. Ele oferece uma perspectiva onde sobreviventes da guerra, vencedores ou não, são herdeiros de um colapso do sentido, e cabe a eles reconstruir, não o mundo, mas a possibilidade de amar, de escutar, de recomeçar. Se quiser, posso relacionar essa abordagem a pensadores como Paul Ricoeur, com sua reflexão sobre a memória e o esquecimento, Walter Benjamin, com sua ideia do trauma histórico e da barbarização por trás do progresso, ou mesmo a literatura de guerra como a de Erich Maria Remarque. Deseja seguir por esse caminho? A partir de Franz, François Ozon nos oferece uma entrada sensível e profundamente simbólica para refletir sobre a reconstrução da Europa e da alma humana após o trauma civilizacional da Primeira Guerra Mundial. O filme não trata da reconstrução em termos materiais ou políticos, mas em sua dimensão mais íntima, psicológica e ética, ou seja, da reconstrução da confiança no outro, do desejo de viver e do valor da empatia. A reconstrução como movimento interior. Anna e Adrien são, ao longo do filme, personagens em ruínas. Eles não representam apenas indivíduos marcados pelo luto e pela culpa. Encarnam a Europa devastada, não apenas em suas cidades, mas em seus valores. A guerra, como um cataclisma moderno, não destruiu apenas corpos e paisagens, mas também crenças. A fé na racionalidade, no progresso, na moral, na fraternidade entre os povos. Todas essas ideias saíram profundamente feridas da guerra. A alma europeia, como um corpo, precisa reabilitação. Frantz propõe que essa reconstrução não começa pelas grandes ideologias ou tratados, mas por pequenos gestos de reconexão humana. Ouvir, cuidar, perdoar. A jovem alemã que acolhe um estrangeiro francês que depois busca ela mesma visitar o país inimigo simboliza esse lento, doloroso e necessário retorno à alteridade. A verdade como ruína e a mentira como compaixão. Um dos eixos mais densos do filme é a tensão entre verdade e mentira. Adrien não diz toda a verdade a Anna. Quando esta descobre, precisa decidir se vai destruir o que se construiu ou se vai reinterpretar os fatos para que eles sirvam à vida e não à morte. Essa ambiguidade ética reflete a situação de uma Europa que precisa reinterpretar sua própria história para poder seguir em frente, não esquecendo, mas transformando a dor em memória e não em rancor. Aqui, a mentira compassiva é quase um símbolo do esforço humano para não permitir que o passado destrua completamente o futuro. Anna, ao final, também escolhe esconder uma parte da verdade. A reconstrução, nesse contexto, exige um equilíbrio entre memória e esquecimento, entre lucidez e amor. A arte como ponte e redenção. O papel da arte no filme é central. A música, especialmente, aparece como aquilo que ainda resiste à destruição. Quando Adrien toca violino ou quando Anna o ouve, há uma suspensão da dor, um vislumbre de beleza em meio aos escombros. A pintura, os museus, a própria estética do filme, a alternância entre preto e branco e cor, reforçam a ideia de que o gesto artístico é um dos modos mais autênticos de cura. Não apaga o sofrimento, mas o torna suportável, compartilhável, expressável. Essa é também a lição da Europa do pós-guerra.
A reconstrução passou pela literatura, como em Nada de Novo no Front de Remarque, pela filosofia, como em Husserl, Freud ou Benjamin, pela arte, nos expressionistas, nos surrealistas, pela música e pela arquitetura. O espírito humano, ferido, procurou criar, não para negar o horror, mas para reumanizá-lo. O retorno à alteridade como proposta civilizatória. Se a guerra é o colapso do reconhecimento do outro como humano, a reconstrução é, em sentido inverso, a lenta reaprendizagem da alteridade. Ana atravessa a fronteira, literal e simbólica, e visita a França. Lá ela encontra uma nova narrativa, outras feridas, outros silêncios. Seu amadurecimento representa a possibilidade de um novo tipo de europeu, alguém que não está preso à revanche, mas que, sem esquecer, se dispõe ao recomeço. Assim, Franz pode ser lido como uma alegoria da Europa em busca de sua alma, uma alma que não será restaurada pela glória militar, pela economia ou pelo nacionalismo, mas pelo perdão e pela delicadeza e pela coragem de amar de novo. Se desejar, posso aprofundar essas ideias relacionando a obra de autores como Paul Valéry, Stefan Zweig ou ao espírito do entre-guerras na cultura europeia. Deseja que eu continue nessa direção? A presença da arte em France, especialmente a pintura Le Suicide de Edouard Manet e a música erudita com destaque para o violino, não é um mero ornamento estético. Ela constitui uma camada simbólica fundamental da narrativa, servindo como veículo de expressão do indizível, como espelho do trauma e, sobretudo, como possibilidade de reconstrução interior. François Ozon, sensível à herança cultural europeia, integra essas referências artísticas como pontes entre o passado e o presente, entre o sofrimento e a possibilidade de cura. Le Suicide, de Manet, o corpo em ruína e o silêncio do trauma. A tela de Manet, que mostra um homem caído na cama com uma arma ao lado, sem explicação, sem contexto, sem narrativa evidente, é apresentada em France durante a visita de Anna ao museu francês. Essa obra ambígua e perturbadora aparece no momento chave da narrativa, quando Anna já tem consciência da verdade sobre Adrien e está imersa na complexidade de seus próprios sentimentos. O quadro é uma imagem do desamparo absoluto, um corpo entregue ao colapso, uma vida interrompida sem voz. Ao incluir essa pintura, Ozon sugere que o trauma da guerra, e por extensão, da experiência humana moderna, é também um suicídio simbólico. O velho continente, ferido em sua cultura, moral e juventude, parece ter atentado contra si mesmo. Adrien, atormentado, é quase uma encarnação dessa figura, um homem cujo sofrimento o empurra para a dissolução, para a tentativa de apagamento de si. O corpo morto da pintura é assim a imagem extrema do que acontece quando não há escuta, compaixão ou reconciliação. O quadro também convida a pensar sobre o silêncio. Ele não fornece explicações, tal como os traumas de guerra que muitas vezes não podem ser completamente narrados, apenas intuídos. A arte, nesse ponto, não resolve, mas revela e preserva o enigma. A música como sopro de vida e reencontro com o sensível. Em contrapartida à imagem morta de Lucide, o violino representa o oposto, o ato de fazer vibrar novamente o mundo. Quando Adrien toca, ou quando outros personagens evocam a música, há um momento de suspensão do sofrimento, como se a arte abrisse uma fresta de transcendência em meio à dor. A música em Franz cumpre pelo menos três funções. Evocativa, ela invoca a memória de Franz, que também tocava violino, ligando passado e presente, presença e ausência, como se a música ainda preservasse o que a morte tentou apagar. Relacional, é através da música que Adrien se aproxima dos pais de Franz e de Anna. Ela rompe o muro da língua, da origem e da suspeita, uma linguagem universal. Ressurreição simbólica. No final, a música já não representa mais o luto, mas a possibilidade de continuação. Ana, ao visitar o museu, já não busca o morto, mas a si mesma. A arte como ética do olhar e da escuta. A presença da arte no filme cumpre uma função antropológica. Ela é o lugar onde a dor pode ser contemplada sem ser negada. Enquanto o discurso nacionalista ou os relatos oficiais tentam apagar ou distorcer os efeitos da guerra, a arte oferece um espaço onde o sofrimento pode ser olhado sem julgamento, sem manipulação. O filme nos mostra que reconstruir a alma humana requer mais do que palavras. Requer um novo olhar, um novo escutar, e é isso que a pintura e a música oferecem. São janelas para dentro, pontes entre o eu e o outro, entre o horror e o humano que ainda resiste.
Em suma, a arte em France não é fuga da realidade, é, ao contrário, o lugar onde a verdade mais profunda pode finalmente emergir. A verdade não como enunciado frio, mas como experiência vivida, partilhada, esteticamente transfigurada e, por isso mesmo, curativa. Se desejar, posso ainda relacionar esse uso da arte no filme com reflexões de Theodor Adorno sobre arte e sofrimento, ou com Walter Benjamin sobre a aura e a memória. Deseja seguir por esse caminho?